Falando de Saúde, com a doutora Natália Rezende. Já estamos na quinta-feira e aqui na Jovem Pan, no Rock and Pop, você sabe, né? Toda quinta-feira, a gente fala de saúde. A gente começa a nossa quinta-feira sempre de maneira muito positiva. Doutora Natália Rezende, bom dia, Natália, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia. Você viu que aqui a gente não fala de doença, a gente fala de saúde, é diferente. Com certeza, A gente fala de doença, mas a gente fala de como conviver e como resolver a maior parte delas, né, Natália? Exatamente. Esse negócio de falar de doença tem duas formas de você ver, né? E eu acho que o que a gente vai falar hoje, inclusive, tem tudo a ver com essa brincadeira que eu fiz agora, porque nós vamos falar hoje de uma condição muito comum, infelizmente, a gente tem falado isso com bastante frequência aqui no Falando de Saúde, porque é um tema que é muito presente e às vezes cai nessa condição, né, de que é coisinha à toa, coisinha boba e Sim. Pode evoluir, a gente sempre conversa sobre isso aqui, e hoje a gente vai falar justamente da parte que pode ser chamada de prevenção e tratamento, né, Natália? Sim. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim. Que é imunoterapia para alergias. Então, o pessoal que tem alergia, né, que tem aquelas dificuldades, às vezes com comida, às vezes com uma rinite ou alguma coisa nesse sentido, sim, existem maneiras de você melhorar a sua qualidade de vida e por isso que a Natália está aqui, ó, a nossa expert nesse assunto. Natália, deixa eu te perguntar, existe alguma forma, no caso dessa imunoterapia, desses tratamentos nessa área, de a pessoa ter uma alergia e ela conseguir cura mesmo? Ou na maioria das vezes é realmente uma questão de controlar essa dificuldade? É uma pergunta muito interessante, Eloy, porque a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela coloca como potencialmente curativo. Entendi. Por quê? A gente vai agir, como o nome diz, imunoterapia, terapia para o sistema imunológico, do sistema imunológico. Mas a gente não vai, infelizmente, mudar a genética daquela pessoa. Então, aí é o X da história, né? Exato. Ela vai ter sempre aquela memória, né? Para poder refazer ali algum mecanismo de alergia. Mas é um tratamento extremamente eficaz para doença alérgica, principalmente para rinite, asma e alergia dos olhos. E famosa hoje, conjuntivite, que às vezes o pessoal tem. Entendi. E melhora bastante. E hoje também se fala muito de imunoterapia para dermatite atópica. Em geral, as crianças sofrem muito com ela, quem tem. E realmente ajuda bastante. Porque a gente vai ensinar o nosso corpo a não enxergar aquele agente alergênico como um inimigo. Esse é o tratamento. É falar, não, ó, corpo, você tá fazendo errado. Volta, vamos entender. Ele é amiguinho, não é inimiguinho. Isso. Você não precisa brigar com ele. Deixa ele quietinho lá, aprende a conviver com ele numa boa, né? Isso. Paz e amor, meu amiguinho. É bem isso. E a gente fala, o nome popular da imunoterapia é vacina para rinite, é vacina para doença alérgica. Entendi. E ele é uma vacina? Sim. É um mecanismo de vacina. Ele vai produzir anticorpos mesmo, que vão se relacionar de uma forma harmônica com o ácaro, com o pelo do gato, do cachorro, pólens. Então, é bem interessante mesmo. E os aero de ar alérgenos, como eu estou citando aqui, os animais. Eu tenho paciente que faz imunoterapia para cavalo. Olha só. É bem interessante. Quer dizer, ele tem alergia ao pelo de cavalo? Ao pelo do cavalo. Olha só que coisa. A descamação, normalmente, da pele do cavalo. Em geral, às vezes, os exames vêm assim, caspa de cachorro, caspa de cavalo. Que coisa. Eu já peguei pacientes também que tem uma história... até um filhinho de um amigo meu que é médico, ele foi brincar com um bezerrinho nessas fazendinhas, né? Pôs a mão no bezerro, depois o menininho pequenininho colocou a mão no olho. Ele fez uma alergia muito, muito, muito importante ali naquele momento. Ficou tudo muito vermelho. Olha só. Aí ele veio me contar, eu falei, olha, pode até ser o ácaro, que é o principal agente, né? Sim. E os animais têm ácaro no pelo, assim como a gente também tem. A gente tem menos porque a gente toma banho, né? Mas... o animalzinho não, então tá lá... em grande quantidade. Exatamente. Né? E aí, depois eu fui pedir os exames e ele tem anticorpos reagindo contra o pelo da vaca. Olha só que coisa. Nosso organismo é meio doido. Às vezes ele dá umas piradas, né? Dá. É aí onde entra a imunoterapia justamente para aquilo que a gente estava falando, né, Natália? Ó, amiguinho,
calma, não fique estressado. É uma vaquinha, é o pelinho da vaquinha, tá tudo bem. Não fica nervoso com isso, não. A gente fala brincando, né, Natália? Mas é justamente para poder tratar os temas de uma forma mais leve, claro, né? Mas é extremamente importante realmente esse tipo de acompanhamento, porque é como esse exemplo que você deu, às vezes uma coisa tão boba, tão banal, e olha o tipo de reação que pode Sim. provocar, né? E é importante ir atrás exatamente para descobrir qual é o tipo de alergia, nesse Sim. caso específico é exatamente isso que você fez, né? E aí sim começar a aplicar eu acho que esse é o ponto importante pelo que você estava falando. Na verdade, o organismo ele sempre vai ter aquela memória, mas ele vai aprender a lidar com aquela situação de uma forma mais tranquila. Então, Isso. se no caso dessa criança, a partir do momento que ela faz o tratamento, ela vai ser uma pessoa adulta que pode até acontecer? Pode, mas vai ser muito mais raro. Não vai ser uma coisa com tanta frequência. Isso. Né? Não vai ser tipo, olha, nunca chega perto da vaquinha. Não. Não, pelo contrário. Vai ser tranquilo. Pelo contrário. A paciente que eu tenho que faz imunoterapia para cavalo, como que ela descobriu? Ela faz equitação. Nossa. Ela compete, ela começou, é uma criança, né? E aquilo para ela é muito importante. Claro. E a gente tá fazendo e agora ela já convive com o cavalo, escova, monta, sem ter tantos sintomas. Ela tá ainda no início do tratamento. E já tem essa reação. Essa resposta positiva. Então, isso é legal. A imunoterapia, ela vai começar a agir no seu corpo a partir do primeiro dia. Entendi. Né? E depois de um tempo, o corpo vai falar, tô entendendo. E aí a gente vai conseguindo usar cada vez menos medicamentos como antialérgicos. E o objetivo é que a gente não use nada de antialérgicos por um período muito longo de anos. Então, a gente pode fazer esse tratamento aí de imunoterapia por uns 2 anos e meio, 3 anos. Mas depois os efeitos dele vão durar aí, Mais às vezes, tempo. 8, 10 anos. Entendi. Sem usar a imunoterapia. Tá, e sem haver necessidade de qualquer tipo de medicamento, Muitas porque o seu vezes organismo não. vai estar mais tranquilo. Exato. E aí, depois desse período, Natália, se houver uma recidiva, ou seja, se acontecer novamente, aí faz um novo Sim. período de tratamento? Eu gosto de comparar essa imunoterapia com a vacina do tétano. A gente não tem que refazer a cada 10 anos? É verdade. Porque a gente cria uma imunidade e as imunidades que as vacinas criam são diferentes, né? A da gripe dura 1 ano, porque o vírus muda muito, a gente precisa atualizar. Tem vacina que é para a vida toda, a gente toma uma dose só. E tem vacina como o tétano, com uma imunoterapia, que às vezes vão durar vários anos e depois, às vezes, a gente tem que refazer. A imunoterapia tem pacientes que podem simplesmente nunca mais ter sintomas? Sim. Existem aqueles sortudos que o corpo fala, beleza, entendi. Ok, tá resolvido. E manteve ali a memória imunológica. Perfeito. É bem interessante porque a gente fala vacina, e isso às vezes assusta. Nossa, mas vou fazer um tratamento longo. Eu ia te perguntar exatamente isso. E a vacina em si é uma agulha muito, muito, muito fininha. Mas a gente, na verdade, eu só trabalho, por exemplo, com a forma de gotas. São gotas transparentes, parece um vidrinho de colírio que a gente pinga embaixo da língua. 3 gotas sem gosto, não tem nenhum desconforto. Então é extremamente seguro, prático, né? Inclusive para crianças, né? Para crianças Gotinha, pequenininhas, perfeito. Olha né? só, que perfeito. Tá autorizado aí a partir dos 3 anos de idade. Que São maravilha. bebês, praticamente, Sim, sim. que podem realizar esse tratamento aí até o final da vida. Que beleza. E esse ponto também eu acho que é bem interessante, né, Natália? Por ser um tratamento não agressivo, não invasivo, você pode se identificado, por exemplo, num bebê de 3 anos, se você começar a fazer o tratamento com 3 anos, quando ele tiver lá seus 5 anos e pouco, ok, vida normal, não vai ter mais esse tipo de problema, né? Essas restrições. E para uma criança de 5, 6 anos ter restrição é muito complicado, né? Você não pode comer isso, você não pode, por exemplo, ter um animalzinho de estimação. Imagina, uma criança que, eu quero um gatinho, eu quero um cachorrinho. Não, você não pode, porque você é alérgico. Você vai ter uma reação que vai te fazer mal depois. Então é bem interessante. E acho que esse é um ponto importante, né? Quanto antes conseguir identificar, melhor, né? Eu falo para os pais, né, que realmente vai ser outra pessoa. Porque a gente está mudando mesmo como ela faz ali a resposta imunológica. O tratamento é longo. Sim, é longo, mas desde o início ele já traz controle bem importante. Então, você está fazendo, mas você já está muito melhor dos sintomas. Você já começa a ter resposta de uma forma muito mais rápida, nos primeiros né? meses ali, né? E também eu sempre falo assim, tudo bem,
quem ele vai ser ou quem você vai ser daqui 3 anos, se você não fizer esse tratamento? A mesma pessoa. A doença é crônica, então ela pode estar pior, Sim. né? A gente não sabe, você hoje não tem asma, pode desenvolver uma asma. Então, hoje você tem alergia a ácaro, será que você não vai ter daqui a um tempo que seu sistema imunológico reativo, uma alergia a animais? Então, é tudo muito interessante, assim, da gente pensar que esse tratamento, ele realmente ele muda a doença, né? A OMS também coloca dessa forma. Ele muda a história natural da doença alérgica. Eu diria que é mais ou menos igual ao mercado financeiro. Quem tem muita pressa de ganhar dinheiro no mercado financeiro tem prejuízo. Você tem que aplicar a longo prazo, com calma, para depois lá na frente você ter um lucro bacana. Perfeito. É mais ou menos a mesma coisa. Você começa devagar, toma lá a gotinha, 1 mês, 2 meses, 1 ano. Nesse período já está rendendo. E aí depois lá na frente é só alegria e aproveitar, né, Natália? Perfeito, eu vou usar essa. Ai, meu Deus, que beleza. Bom, Natália, tem jeito, né? A única coisa que a gente não consegue resolver é o tempo. O tempo, como já dizia nosso querido Cazuza, o tempo não para. O tempo não para. Infelizmente, estamos terminando o nosso falando de saúde de hoje. Mas na semana que vem a gente volta. Essa também é outra coisa que é legal, né, Natália? Claro, a gente sempre volta. Quinta-feira da semana que vem tem mais um Falando de Saúde aqui na Jovem Pan, aqui no Rock and Pop da número 1 do Brasil. Natália, muito obrigado. Eu que agradeço. Antecipadamente, como sempre, já desejo aqui aquele final de semana bacaninha. Igualmente, para todos nós. E na quinta-feira da semana que vem a gente fala de saúde de novo. Estaremos aqui. Combinado. Um abração, Natália. Até semana que vem. Até. Ah, sim, detalhe importantíssimo. @Natália Rezende Otorrino pelas redes sociais da doutora Natália ou então pelo WhatsApp aqui da Jovem Pan, 12997077791. Participa você também. Valeu, Natália. Tchau, tchau. Tchau, tchau.